Olá pessoal, eu sou Márcia Mergulhão e hoje eu vou contar uma história de superação, a minha história e o que isso tudo movimentou dentro de mim. E para isso eu vou voltar lá no passado, quando eu era muito pequena, tinha 8 anos de idade, provavelmente, 7, 8 anos, e eu ia com a minha mãe no banco e naquela época o banco era aquelas filas gigantes, e tinha que ficar na fila esperando, e eu achava lindo ver aquelas mulheres todas bem vestidas, que eu acho que eram gerentes, de salto alto, com aquelas bolsas, né, penduradas, ou aquelas maletas. E eu achava lindo. E chegava no caixa as mulheres contando dinheiro, né, os homens contando muito dinheiro. E eu falava, nossa, um dia eu quero isso. Eu quero também ter muito dinheiro e ficar contando assim, olha que lindo. Eu achava lindo e maravilhoso. Né? Naquela idade, nem fazia ideia do que era. E o tempo foi passando, comecei a trabalhar. E aí um dia, eu lembro até hoje, fui fazer faculdade, eu não conseguia pagar a faculdade, então eu tive que escolher ou eu fazia faculdade, entrava no crédito educativo, que era um financiamento, ou eu continuava estudando com esse crédito, ou eu tinha que parar. E aí eu fiz a escolha de estudar com o crédito educativo, então você estudava, pagava uma taxa pequena e depois que você se formava, você pagava o restante. E eu lembro que foi dessa forma que eu estudei e dessa forma me formei e depois de um ano veio a conta para pagar. E quando chegou o boleto eu vi, nossa, o meu salário que eu ganhava na época era o valor da mensalidade. Eu entrei em pânico, eu falei, como assim? Eu não vou conseguir sobreviver porque tudo que eu vou receber eu vou ter que pagar. Nisso a empresa que eu estava trabalhando, ela foi vendida para uma multinacional e eles estavam em transição, né, das pessoas, porque eu estava no interior de São Paulo e ia mudar para Uberlândia, em Minas. E eles estavam vendo as pessoas que iam, que, né, com a fusão, que ia ficar, enfim. E um dia o meu chefe me chamou e falou assim, Márcia, tem uma proposta para você. Você quer mudar para Uberlândia? E aí me deu um frio na barriga. Falei, como assim? Nunca tinha saído de casa, morava com meus pais ainda naquela época. E fui, falei com meus pais. E meu pai me disse uma coisa que eu trago até isso hoje na minha vida, eu sou muito grata a ele, porque ele falou, Márcia, vá, veja se dá certo. Se não der certo, você volta. É melhor você se arriscar tentando do que você não tentar e depois ficar pensando a dúvida. E se eu tivesse ido? E eu fui. Não tinha quase nada, então foi a época em que eu saí da casa dos meus pais e fui me aventurar no mundo. Imagina, nunca tinha saído de perto dos meus pais. Cheguei, fui morar numa casa de família, aluguei um quarto, eu tinha uma moto e foi assim que eu comecei. E eu lembro até hoje, porque a minha dívida era de 5 mil reais. E aí a empresa, ela depositou na minha conta exatamente 5 mil reais, que era um valor de ajuda de custo pra gente, né, não só pra mim, mas para as outras pessoas, pra gente poder sobreviver lá e comprar algumas coisas, enfim. E eu lembro até hoje que com esses 5 mil reais, eu fui lá e quitei minha dívida. Foi o maior presente que eu recebi, porque uma que eu já tinha, o meu salário já ia dobrar, né? Já estava lá, ia ser muito maior. Fora que eu quitei a minha dívida e fora assim, eu fui para o mundo, aprendi muitas coisas, aonde tive contato com várias pessoas. Então assim, o meu mundo era tão pequenininho ali, junto dos meus pais. E de repente eu fui para o mundo e ganhar muitas coisas. E uma delas foi estar presente aqui e agora, porque se eu estou aqui é porque eu também devo aquela palavra do meu pai que ele me disse, vá em frente. E se eu me tornei o que eu sou hoje, é porque ele me deu esse solavanco. Vá tentar a vida, vá tentar a vida lá fora. E deu tão certo que
criei asas, conheci muitos lugares, enfim, são várias histórias, muitas histórias de superação, mas eu acho que essa foi a mais marcante, porque tudo que eu tenho, que eu consegui até agora foi a partir desse sim, lá atrás, mas não posso esquecer que esse sonho veio da minha criança, porque eu realizei esse sonho dela. Andei sim, fui executiva, andei de salto, com a bolsa, realizei o sonho dela. Então, para mim, isso foi a maior superação, que era um sonho impossível de criança, que eu, Márcia, adulta, junto com a minha criança, pude realizar para ela isso. E isso não tem preço. E você? Qual é a sua história de superação? Conta para mim, ou deixe seu comentário, ou fale com alguém, ou lembre, se reconecte com essa história. Isso é importante porque faz parte da sua história e é o seu poder, é o seu empoderamento, a sua grandiosidade, a sua preciosidade. Não deixe de se perder isso. Assim é.